Primeiro, o Corinthians do ano passado, o time era bem melhor que o do São Paulo. Isso é o mais importante. O Corinthians arrebentou o clube. Arrebentou. Triplicou a dívida para fazer um time melhor que o São Paulo. Foi isso. Eu estou dizendo para o campo. Sim. Então, primeiro, o time era bem melhor. Segundo, o Corinthians tinha um técnico que está até hoje acostumado a caos. Dorival Júnior. Veio do caos da seleção. Terceiro, o corintiano é acostumado ao caos. É verdade. O corintiano já é um torcedor acostumado ao caos e não desmobiliza o time a ponto de encher o estádio sempre, acostumado a Dua Libi, a Kia Jerabichian, a mil coisas, a Andresa, a rebaixamento, a vira não sei o quê, a tapa no estacionamento, a invasão, a tudo, a quebrar o alambrado. O São Paulo não é acostumado a isso. Isso não estou fazendo uma comparação pejorativa, não. Eu estou dizendo só uma característica, né? E, além de tudo isso, acho que é uma diferença básica, o Augusto Melo, pirotécnico, indiciado pela polícia, como disse o Juca, onde está, ele adotou uma estratégia que parecia suicida, mas pro time e pro grupo de jogadores ele fez sentido. Ele não pagou ninguém, mas ele pagou os jogadores e a comissão técnica o tempo todo. Não teve atraso nenhum. Não. Nunca teve. Nunca teve. O Corinthians deu calote em todo mundo, mas não deu calote em quem trabalhava no Corinthians, na atualidade. Isso pega também. Eu estou falando algumas diferenças do que acontece num clube e no outro clube. A situação do São Paulo é menos grave do que a do Corinthians em termos financeiros. É só isso que o São Paulo tem por um futuro próximo. Mas, para a realidade, concordo plenamente com você. O Crespo, o Luciano, o São Paulo já não tem mais o Luiz Gustavo, que era um cara que tinha uma atitude um pouco maior, já não tem mais o Rafinha, o Caleri, que é o outro capitão, continua machucado. Todo mundo, não é que eles não entenderam, eles entenderam bastante. Só que se não reagirem, o time vai cair, né? E acho que no Corinthians, essa circunstância ela não transbordou tanto para o campo, como poderíamos imaginar, que a torcida, os jogadores, a comissão técnica conseguiram levar de alguma forma, né? Já não está mais no Corinthians. E é curioso, porque às vezes tem alguns personagens que você não imagina que consigam fazer um trabalho desse isolamento, blindagem. O Fabinho Soldado, gente, no Flamengo ele não tinha função nenhuma. No Corinthians, fez 2 movimentos. O primeiro, com um cheque em branco do clube, quebrou também o clube fazendo as contratações, foi buscar o Memphis. Depois, com o Transferban, que acabou sendo bom para o Corinthians, ele tinha uma missão. Aqui não entra Cartola, aqui não entra tal. Deixa o Melo lá se ferrar. E eles conseguiram, de alguma forma, blindar um pouco, ou separar minimamente o campo do caos. O Corinthians está acostumado a fazer isso, o São Paulo não está e vai sofrer mais. Deixa eu botar o Mauro na conversa. Mauro, matei o campo, né? E em campo o time foi mal e foi amassado pelo Mirassol, né? Está me chamando a atenção que pelo segundo programa consecutivo, características do Corinthians, desse Corinthians atual, são apresentadas como coisas positivas em relação ao São Paulo. É que o delegado é o mesmo. Pois é. O delegado do processo é o mesmo. Eu acho que esse é o maior termômetro da crise, né? Quando você olha e fala assim, olha, o Corinthians fez isso. Ou seja, não foi tão ruim assim, embora também seja uma situação caótica. O presidente Júlio Casares, é o homem que disse em 2007 que em 10 anos São Paulo teria a maior torcida do Brasil, lembra? Sim. Uma das grandes bobagens já faladas, porque é matematicamente impossível. Você só fazer as contas, né? Teria que morrer tudo que é rubro-negro, corintiano, nascer só São Paulino. Isso não muda de uma hora para outra. A projeção tacanha, uma falácia dita lá atrás, que teve grande repercussão, porque era o momento que o São Paulo estava por cima de tudo, né? Era o grande campeão e tal. Então, essas besteiras, quando ditas, elas acabam tendo repercussão. E tem uma frase que tem uma daquelas faixas do Morumbi, que não sei se é dele essa, torcida que conduz. Alguém criou essa frase, né? Eu acho que o torcedor do São Paulo, esse que está aí no chat, que está em casa com raiva, ele precisa ir ao Morumbi na quinta-feira.
E assim, em massa e protestar. Não, esquece o time. Vai torcer pelo time, vai apoiar o time, é lógico, vai fazer o quê? Vamos perder aqui para o São Bernardo, vai ficar pior aí? Não. Mas é preciso que haja uma grande manifestação do torcedor de São Paulo contra esse presidente, para que ele saia, não tem outro jeito. E a partir daí, você conseguir colocar um pouco de pressão em quem vai assumir. Olha, a torcida não pode votar. O São Paulo é um clube lacrado, né? Politicamente, você tem uma dificuldade muito grande. Como é que você lança um candidato a presidente de São Paulo? Como é que você concorre? Você pode se associar, ficar lá sócio 10 anos, 15 anos. Se você não faz parte daquele petit comité ali e tal, daquele núcleo duro do poder, você não vai entrar. Você não vai participar da brincadeira. O São Paulo eu acho que é o clube menos democrático ou mais antidemocrático do ponto de vista eleitoral de todos os grandes do Brasil. Isso aí sempre foi assim. É difícil você entrar ali. Então, a única coisa que o torcedor pode fazer é realmente se manifestar de forma veemente, eloquente, forte, mostrando, cara, não dá mais. Porque não adianta também sair o Casares, entrar alguém e ficar tudo igual. O São Paulo precisa de uma grande reformulação, inclusive política. E só o torcedor pode mudar isso. Mas aí tem que ser uma manifestação maciça. Aí a torcida tem que conduzir mesmo, falar, cara, o pessoal encheu o saco. Um público numeroso protestando veementemente contra um presidente que está lá ainda, que se agarra ao poder, nem sei se dá para chamar de poder nessa altura, mas se agarra ao cargo de uma forma impressionante, e todos aqueles que o cercam. Porque não adianta muito. Como acontece, de certa forma, no Corinthians também. Saiu quem estava lá, assumiu o vice. É uma mudança para valer? Não é, claro que não. Pode até ter algumas mudanças de comportamento, mas não é a mudança que um clube precisa no meio de uma crise como essa. E repito, quando em 2 programas seguidos temos exemplos, aspas, positivos do Corinthians para inspirar o São Paulo, é porque realmente chegou no fundo do poço. Usar o Corinthians, versão atual, como referência é realmente algo, acho que mais desesperador para quem torce pelo São Paulo. Duríssimo. Fala, Juca. Mauro, você que nasceu em Niterói talvez não saiba que o lema da cidade de São Paulo é non ducor duco. Não sou conduzido, conduzo. É daí a inspiração desta faixa. E apenas para não deixar o Júlio Casares falando bobagem sozinho, vamos lembrar que André Sanches, quando o Corinthians foi campeão mundial em 2012, disse que em 3, 5 anos o Corinthians estaria entre os 3 maiores clubes do mundo, ao lado de Real Madrid e Bayern Munique. Lembre-se disso. Sim. Quer dizer, um e outro são capitães do Titanic. Agora, ô Trajano, estamos aqui falando da crise e tal, só que do outro lado teve o Mirassol, mandou embora, saíram 11 jogadores, um até joga no São Paulo hoje, entrou ontem, né? Não sei se arrependeu de ter trocado de time. Trocou 11 jogadores, chegaram 11 caras novos, o time entrou em campo e jogou que parecia o Mirassol do ano passado. Não, primeiro eu queria falar o seguinte, essa primeira rodada, 2 coisas me chamaram muito a atenção, até deve referir a uma delas no início. Pelo lado romântico, a reabertura do Canindé com a presença da torcida visitante. E pelo lado da dramaticidade, a entrevista do Luciano. Após a primeira rodada, ele conclamar a torcida para tentar salvar o time é de uma dramaticidade enorme. Eu acho que mostra o tamanho da crise dentro de campo. Fora de campo, tudo que foi falado aqui é importante, não é só a matéria do Fantástico, mas todas as reportagens já feitas, e tudo que o Arnaldo falou, o Danilo, o Tirone, no programa dele, Tirone e Arnaldo e tal. Então, essa crise é acompanhada faz tempo, só piora a situação. Mas uma entrevista de um jogador conclamando a torcida após a primeira rodada e a primeira derrota que foi vergonhosa é de uma dramaticidade imensa. Em relação ao Mirassol, o Mirassol em casa é praticamente imbatível, né? É um negócio impressionante. Agora era a crônica de um resultado anunciado, né? A gente sabia muito bem que o São Paulo não ia ter condições de enfrentar o Mirassol. O Mirassol é um time armado, tem um bom técnico, o gramado é certinho, bonitinho, e o São Paulo todo esfacelado, cheio de jogadores. Tem um jogador da lateral esquerda que saiu da copinha direto para o time titular, porque não tinha quem colocasse. Ou tinha, mas o Crespo resolveu colocar o menino. Depois o outro menino entra na direita e é expulso até injustamente. Então a vitória do Mirassol já era esperada. Agora, mesmo a saída desses jogadores todos, chegaram os bons jogadores também. O Mirassol se organizou muito direitinho.
O Mirassol hoje está no patamar muito superior ao de São Paulo, em termos de futebol. Está no patamar talvez melhor que o Santos. O Mirassol hoje, no patamar deles, no campeonato aqui em São Paulo, ele só está abaixo do Corinthians e principalmente no Palmeiras. Ele está indo, apesar que no pote lá ele não ficou no pote dos grandes, ele deveria estar no pote dos grandes, pelo que fez no Brasileiro e pelo que ele promete fazer do Campeonato Paulista na temporada toda. Agora, o Mirassol precisava, aí é questão de gosto pessoal, não tem nada com isso, hein? O uniforme é muito feinho, né? Todo amarelo eu acho bonito, eu gosto. Só para dar o último pitaco do São Paulo, eu imagino que a gente vai mudar de assuntos, mas só para... Assim, é curioso como o Casares, o Leco, o Aidar, todos esses cardeais, como citou o Juca, os caras, assim, eles estão claramente vendo que eles não têm a menor condição, o Casares não tem a menor condição de estar à frente do poder do São Paulo. São Paulo, ele já foi para Mirassol agora, obviamente o Casares não estava. O Casares, até conversava com o Arnaldo antes de começar o programa, o Casares não estava com o São Paulo já no fim da temporada passada toda também. É muito claro que o Casares não vai conseguir presenciar nenhum jogo no estádio, não vai poder ir com o São Paulo para nenhum evento, para nenhum lugar. Ele não tem condição de continuar governando. Ele está ali puramente pelo ego. E quem apoia está pensando em qualquer coisa, menos no próprio São Paulo. Então, assim, é um absurdo. Tá, tudo bem, tecnicamente ainda não tem uma prova contundente, está só na investigação inicial, dá para... Mas é muito claro que o melhor para o São Paulo seria o Casares, ainda que falasse assim, ó, eu sou inocente, mas eu vou me defender fora aqui do cargo, porque senão o presidente não pode representar o São Paulo numa reunião na federação, não pode ir com o São Paulo no jogo, não pode viajar com o São Paulo. Não, o Casares ele continua pelo próprio ego, não tem o menor sentido dele continuar por lá. Então é realmente assim, se isso for mantido, não dá para imaginar onde o São Paulo vai parar. Vai ser um presidente de sofá, tem sido, né? Não pode ir ao estado, presidente de sofá. É exatamente isso. Vamos mudar de assunto, mas só para fechar, Arnaldo, tem o campo. E aí um monte de gente foi mal. E agora tem crítica de empresário ao Crespo. Críticas veladas nas redes sociais. Eu fiquei na dúvida se era o Crespo, viu? Falando Era do assim. time, né? O empresário, o tal do Pedroso, é o empresário do Pablo Maia, do Ferreirinho e do Lucas Moura, os três ficaram no banco. Tironi, empresário de futebol, cara, eu vou te falar, cara. Essa é uma situação, o campo, né? Ele, sem comando, por que eu fiz a comparação, Mauro? Não foi porque o Corinthians é referência, mas o Corinthians tinha algumas figuras, por exemplo, se o São Paulo tivesse hoje no seu comando técnico o Dorival Júnior, pela característica, pelos trabalhos que ele já fez, pela experiência, e não um estrangeiro que não está acostumado com esse caos, seria um pouco diferente. Talvez ele soubesse lidar e não seria alvejado pelo tal do Pedroso, que mal sabe escrever, desculpa, na crítica lá ao não aproveitamento dos atletas dele. E acho que, juntando um pouco o que você está falando, tirando com a questão do Trajano em relação ao Luciano, que é um dos mais experientes, eu vejo a declaração do Luciano de duas formas. Uma compreensão do momento, da temporada, das dificuldades, dos riscos, mas ao mesmo tempo uma falta de energia, né? Uma falta de perspectiva de reação. E no final das contas, seja o Crespo, seja o Lucas, que não está jogando ainda, o Luciano, vai ter que partir deles a reação no campo, né? Então, essa circunstância, e também achei, para completar, a entrevista do Crespo, que no ano passado teve muito momento importante pós-jogo do São Paulo com o Crespo, de verdades necessárias, eu também senti o Crespo num baixo astral para o primeiro jogo muito preocupante. Porque, de novo, não que a coisa tenha melhorado em relação ao ano passado. Pelo contrário. Mas quem trabalha no São Paulo, como comissão técnica, como jogadores, eles vão precisar de alguma reação, né? Senão, não adianta trocar o presidente, por exemplo. Eles vão ter que reagir de alguma forma. Muito bem. Ô, Arnaldo, só uma pergunta, Tironi. Fala. O Muricy está por lá ainda? O Muricy ainda está por lá? Essa é uma boa pergunta, Trajano, porque o Muricy, ele está em licença médica porque operou o joelho, colocou uma prótese.
joelho. Tá uma coisa que ele estava adiando há muito tempo. Mas a pergunta é super pertinente porque a única pessoa do São Paulo que conhece as entranhas do clube e poderia ser um personagem para ao menos blindar, motivar a equipe, está ausente mais uma vez, né? E ele vai para essa licença sem se desligar oficialmente do cargo, né? Então, num ano muito complicado. Então, o São Paulo está sendo representado, já que o presidente não pode ir, o Muricy está de licença, não tem mais diretor de futebol. As duas pessoas que representam o São Paulo são Rui Costa, que é o executivo de futebol, né, o profissional remunerado, que é quem está comandando o time, e o Márcio Carlomagno, que é o CEO, o braço direito do Casares, que, por sinal, está passando ileso em tudo isso, em tudo que está acontecendo, hein? Tipo, é o cara que está há mais tempo no clube, é o cara que participa de todos os processos do clube, e até agora... Ele foi ligeiramente citado no camarote, né? Ligeiramente citado no áudio do camarote, mas ele está passando ileso, por enquanto. Até porque é uma figura que ninguém sabe a cara direito, né? Muito bem. Agora, quem já passou pelo pior, Juca, foi o Corinthians. E agora já 3-0 na Ponte, vem de aí de 2 títulos. Não tem mais transfer ban. Tá repatriando o Matheus Pereira, que é filho do Terrão.